Graça e paz vos sejam multiplicadas a todos os irmãos, irmãs e amigos. Eu desejo usar como tema esteja certo com Deus para estar certo de Deus. Eu vou fazer uso de duas leituras desta feita. A primeira leitura encontra-se em Gênesis capítulo 5 e o versículo 24. Onde diz a palavra de Deus: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A segunda leitura encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Gênesis 5:24 nos fala de Enoque. Ele estava tão certo com Deus e tão certo de Deus que ele foi trasladado sem passar pela morte, sem sentir o gosto amargo da morte. Ele vivia uma vida tão corretamente com Deus, uma vida tão pia, tão digna diante de Deus, que Deus o tomou para si. Deus o levou para ele sem ele passar pela morte. E na segunda leitura que nós fizemos, nós vamos encontrar Davi diante daquele Golias, onde ele foi levar simplesmente alimento para os seus irmãos, para os seus amigos, companheiros que estavam ali enfrentando uma batalha daquele gigante Golias. E ele viu aquele Golias desafiar o exército de Deus e ele não aceitou aquilo. Ele simplesmente encarou aquela situação porque ele não aceitou aquele inimigo afrontando o exército de Deus, e todos os demais que estavam ali se acovardaram, ficaram com medo e não quiseram enfrentar Golias. Davi, ele estava certo com Deus e ele estava certo de Deus, que Deus era presente na vida dele. Assim como Deus deu vitória para ele no leão, no urso, Deus também daria vitória para ele diante daquele Golias, como Deus o fez. E Davi saiu vencedor, derrotando aquele imenso homem, aquele gigante Golias. E assim, meus irmãos, nós temos que estar nossas vidas diante de Deus. Nós temos que estar vivendo corretamente com Deus para estar certo que Deus está presente em nossas vidas. Diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, diante das enfermidades, se nós estivermos correto com Deus, vivendo uma vida correta com Deus, preenchendo os requisitos que a palavra assim o requer, nós temos certeza que Deus estará certo em nossas vidas. Nós estaremos certo que Deus estará presente conosco quando nós passarmos por todas essas dificuldades. Na mensagem do profeta de Deus, a arca, no parágrafo 104, o profeta diz: Não importa o que você possui aqui neste mundo, ou o que você não possua, mantenha seu coração sintonizado corretamente em Deus. É manter seu coração sintonizado corretamente em Deus, pois todas as suas casas, terras, todo o seu dinheiro, todas as suas enfermidades, toda a sua saúde, todos os seus filhos, tudo que você tem aqui na terra, tudo te deixará. E você voltará diretamente ao princípio outra vez. Se aquilo estiver correto com Deus, se você estiver correto com Deus, se você estiver certo de Deus, você virá novamente. Tão certo o quanto há um Deus no céu. Não estando certo com Deus,
Se você não está certo com Deus, se você não está vivendo corretamente com Deus, então você não vai estar certo que Ele vai estar presente com você nos momentos de dificuldade. Não estando certo com Deus, você tem que tomar outra rota, outro caminho. Você está aqui para fazer uma escolha. Faça hoje por Cristo. Então, é estar vivendo corretamente com Deus, é estar crendo em sua palavra, é estar obedecendo a sua palavra, é estar preenchendo os requisitos que Deus requer de cada um de nós. Então, assim nós vamos estar certo de Deus, certo com Deus e certo de Deus. Em toda situação, Ele estará presente conosco e nós vamos vencer as lutas, as provas, a dificuldade da vida, porque estamos corretos com Deus e certo de Deus que Ele está presente em nossas vidas. Na mensagem do profeta de Deus, esteja certo de Deus, no parágrafo 53 ao 61, o profeta aqui ele fala daqueles 3 jovens hebreus, de Daniel capítulo 3 em diante, aquele rei Nabucodonosor que fez uma estátua e lançou um decreto sobre aquela província que todos eles tinham que se dobrar para adorar aquela estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. E ali havia 3 jovens que eles obedeciam à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não temos que adorar nenhuma imagem, mas simplesmente adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E eles posicionaram, obedecendo a palavra de Deus. Eles estavam certos com Deus. Eles estavam cumprindo os requisitos de Deus. Eles estavam cumprindo o que a palavra estava exigindo para eles. E eles obedeceram a palavra. Eles não obedeceram a ordem daquele rei. E o profeta diz na mensagem, esteja certo de Deus, 53 ao 61. Quando o rei lhes perguntou, se inclinaram quando a trombeta soou? Eles responderam, não, nós não inclinamos. A fé deles estava sendo provada. Bem, se não se inclinaram, sabe qual é o decreto? Então veio um desafio maior, veio uma ameaça maior, quem sabe tentando persuadir aqueles jovens a mudar de ideia. Quem sabe eles não ouviram bem o decreto, a ordem do rei, então vamos alertar eles novamente. Vamos ver se eles mudam de ideia, mas eles não mudaram de ideia, porque eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Eles estavam corretos com Deus, eles estavam certo de Deus, certo com Deus e certo de Deus, que Deus era presente na vida deles. Eles honraram, eles foram fiéis à palavra e Deus não os desamparou. É assim que nós temos que ser, meu irmão, minha irmã, é ser fiel à palavra de Deus. É honrar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. É obedecer a palavra, ainda que custe tudo em nossas vidas. Mas ser fiel a Deus, porque Deus, Ele cuidará de cada um de nós. Ele nos guardará. Ele estará presente conosco na angústia, na aflição, nos problemas, em toda situação da vida. Ele vai estar presente com cada um de nós. E o profeta continua. Sim, sabemos qual é o decreto. Meu desejo é que o forno seja esquentado 7 vezes mais do que costuma ser. Aumentou a coisa, ficou mais difícil. E vocês serão lançados ali. O rei pergunta, desejam se inclinar? Não. Nós não inclinaremos. Ali está a sua fé. Deus disse, bem, agora verei o que farão nessa circunstância. Deus estava olhando eles. Deus estava observando aqueles jovens, vendo a reação deles. Verei qual será a reação de sua fé. Então ele disse, atai suas mãos, seus pés. O rei deu a ordem, né? Atai suas mãos, seus pés e comecem a se aproximar do forno. Eles começaram a caminhar para aquele fogo que estava frente a seus rostos. No entanto, Deus permanecia quieto. Deus não entrou em ação. Deus permaneceu quieto. A fé dele estava sendo provada. A fé dele estava sendo testada. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você ora a Deus, pede algo a Deus e parece que Deus não responde a oração, parece que ele mantém calado, permaneça crendo. Permaneça obedecendo a palavra. Esteja certo com Deus para estar certo que Ele está presente, que Ele vai responder a sua oração no tempo dele. Então ele disse, atai suas mãos, seus pés e começaram a se aproximar do forno. Eles começaram a caminhar para aquele fogo que estava frente a seus rostos.
No entanto, Deus permanecia quieto, observando-lhes. Eles continuaram certos de que ele era Deus. Eles estavam certos que ele era Deus, que Deus era poderoso para os livrar daquela fornalha. E mesmo que Deus não os livrasse, eles não inclinariam diante daquela estátua do rei Nabucodonosor. Isso é uma verdadeira fé, um posicionamento de fé. Eles haviam feito sua confissão, haviam corrigido da melhor maneira que sabiam. Eles estavam certos de que ele era Deus. Então continuaram para aquele forno ardente. Porém, exatamente no preciso e último momento, Deus desceu dos céus num carro de vento para apaziguar aquele fogo e ao mesmo tempo para consolar-lhes, para falar-lhes com ele. Que coisa gloriosa! Como que nosso Deus é maravilhoso, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar no momento difícil, de provas, de lutas, momento que às vezes nós atravessamos pelo vale, como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. O nosso Deus, Ele é presente em todos os momentos de nossas vidas, meus irmãos. O que nós temos que fazer é estar correto com Ele, é estar certo com Ele, para estar certo que Ele está presente conosco, para quando nós precisarmos dEle no momento difícil, Ele está pronto para nos atender. Continua o profeta. Então continuaram para aquela fornalha de fogo ardente, porém exatamente no preciso e último momento, Deus desceu do céu num carro de vento para apaziguar aquele fogo e ao mesmo tempo para consolar-lhes e para falar com eles. Deus permite que sua fé chegue até o extremo onde ele irá atuar. Também temos no Antigo Testamento a Jó, quando Satanás, nosso acusador, começou a lhe acusar de ser um pecado secretamente, porém Jó sabia que ele não havia pecado. Jó estava certo com Deus. Jó estava correto com Deus, diante daquela prova, diante daquela circunstância onde ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele estava em paz, porque ele estava correto com Deus, e ele estava certo que Deus estava com ele, mesmo ele naquela dificuldade, naquele ponto lastimável que ele chegou, de apenas estar com um caco de telha coçando as suas chagas, mas ele sabia que Deus estava presente na vida dele. Porém, Jó sabia que ele não havia pecado. Jó sabia que já havia confessado tudo que havia feito e havia oferecido uma oferta para queimar lá. E isso era tudo o que Deus requeria. O que Deus requeria era uma oferta queimada e a confissão. E Jó havia feito essas coisas. Satanás disse: ele é um homem rico, tirarei seus camelos, tirarei sua ovelha. Tirou tudo que pôde, até que finalmente tirou o que era mais amado por seu coração, seus filhos. Porém, Jó permaneceu firme, porque ele sabia que Deus, ele estava certo de que ele era Deus. Uma vez que ele havia orado e feito o que ele requeria, ele começou a se examinar pensando: tenho oferecido a oferta queimada por meus pecados, possivelmente meus filhos hajam pecado durante suas festas, possivelmente pecaram secretamente, de modo que farei sacrifício por eles e confessarei seus erros. Ó Deus, quando o humano obedece o que Deus diz, está certo que ele é Deus, ele tem que responder. A fé trará Deus à cena cada vez. Então Jó, por mais que ele passou aquele momento difícil, aquele momento de prova ardente, aquele momento ali que ele ficou sozinho, a tal ponto de ficar com ele apenas sua esposa, ainda ela abrir a boca para ele e dizer: por que não amaldiçoa esse Deus, homem, e morra? E ele volta para ela e diz: como fala uma louca, assim fala tu, mulher. Por quê? Porque quando as coisas estão indo bem, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor Jesus, mas e quando nós estamos passando por luta? E quando nós estamos passando por dificuldade, nós vamos fazer o quê? Reclamar? Vamos abrir a boca para murmurar? Não, jamais. Porque se nós estamos certo com Deus, correto com Deus, nós temos que estar convicto que Ele está presente em nossas vidas, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai te ajudar, irmão, irmã, que Ele vai te abençoar, meu amigo. Então tome posse da tua bênção, tome posse da tua vitória, tome posse da cura, da libertação, e esteja sempre com essa chama no seu coração, convicto. Ande correto com Deus, esteja correto com Deus, esteja certo de Deus,
para que ele possa estar presente na tua vida. Ande corretamente com a palavra, obedeça a palavra, obedeça o evangelho, viva para ele com todo o amor, com toda a sua alma, com todo o teu coração e saiba que no momento das provas, no momento das lutas, ele vai estar presente para te ajudar, ele vai estar presente para te abençoar. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra cele em seu coração, em nome do Senhor Jesus.